Hoje nós estamos com o professor Neto, lá da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. O professor tem ótimas referências do seu nome, ótimas referências sobre o seu trabalho. Por isso que eu estou muito feliz em tê-lo aqui conosco hoje para compartilharmos essa uma hora que passa tão rápido. Você vai ver É quando vai verdade. começar, daqui a pouco já termina, né? Então agradeço profundamente essa sua paciência de hoje, essa sua disponibilidade, porque sabemos que eu trabalho demais, né? Uma vida muito atarefada, né? Muito atarefada. Tá, professor, você pode dar suas boas-vindas para os amigos primeiro. Daqui a pouco eu quero falar novamente. Tá? Quero ler um pouquinho também seu currículo incrível e maravilhoso. Você pode dar boa-vinda para os amigos, professor? Fique à vontade, por favor. Bom, Caridon, primeiramente agradecer o convite especial de estar aqui dividindo a nossa finalzinho de tarde, Mato Grosso do Sul. Agora são 17 horas, então a gente tem um pouquinho, Ai, é uma hora a verdade, menos, né? Então, verdade. para a gente estar aqui no finalzinho de tarde e começar essa live aqui fazendo um cafezinho, não tem coisa mais especial do que essa experiência de fazer um café coado na hora. Olha aqui, ó, Pô, que coadinho na delícia, hora. professor. Eu falei café, minha mãe ama um café. Então, são essas relações que a gente vai falar um pouquinho hoje, nessa tarde, falar das relações que vem mudando, né? Nós estamos vivendo esse novo normal, sem perder a essência, né? Afinal, talvez seja o instrumento ou a ferramenta mais poderosa para se tratar o turismo. E nós estamos aqui lidando com pessoas que estão preocupadas com a atividade turística e estão acompanhando essa discussão, esse bate-papo bastante prazeroso, e eu espero que eu possa contribuir de alguma forma. Estamos aí para isso. Ai, que é um professor, não há dúvida disso. Gente, primeiro eu quero agradecer a satisfação enorme de tê-los aqui conosco mais uma vez. Sabemos que quem não conhece esse projeto, na verdade, esse projeto, o nome dele é chamado Assunto é Turismo, e nós trazemos convidados de diversos lugares do Brasil, né, de fora do Brasil também, para discutirmos assuntos que são ligados a turismo, hotelaria, eventos, gastronomia. A intenção nossa é apenas uma, é compartilhar conhecimento voltado a turismo, tentar fazer-nos compreender que o turismo ele é muito dinâmico, que o turismo ele é muito interdisciplinar, ele é muito transversal e que nós temos possibilidades em atuar em diversos campos. E hoje o professor Neto vai compartilhar conosco um tema muito interessante, porque é um tema muito atual, é um tema que de fato nós pensamos todos os dias, né? Que é essa questão desse novo normal no turismo. Eu quero, antemão, agradecer aqui a professora Angélica, a Angélica, na verdade, está aqui conosco, que foi que apresentou o professor Neto, e certamente foi eu agradeço profundamente a ela porque é uma pessoa que tem um conhecimento muito vasto no seu campo de atuação e tem atuado não somente na questão do turismo também, como pensando na educação, essa educação também que é voltada ao turismo. Então isso é algo que de fato contribui, professor, hoje com esse nosso projeto, né? Então quem não conhece ainda esse projeto e que de alguma forma não assistiu às outras lives, né, que nós já fizemos, nós temos disponível no canal Cade Dom Costa, o assunto é turismo lá no YouTube. Nós temos muitas lives disponíveis, então entre lá, se inscrevam, compartilhem, o canal é nosso. O canal é para de fato discutirmos e aprendermos sobre turismo e em seus mais diversos olhares. Quem conhece o professor Neto, gente, o professor Neto ele é doutor e mestre em geografia, né, com linha de pesquisa de desenvolvimento regional, com parceria da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e Universidade Federal do Paraná. O professor Neto ele é especialista, né, em gestão empreendedora de negócios, as suas graduações, né, de pós-graduação em pedagogia, administração e turismo. Então, nós temos também um bacharel em turismo aqui, sempre é muito prazeroso ter um bacharel em turismo. O professor faz parte do conselho, ele é conselheiro do Conselho Estadual de Educação, né, tem artigos publicados em eventos nacionais, internacionais, periódicos também, e certamente vai nos contar melhor essa sua trajetória. Aqui, professor, nós temos o hábito de sempre quem vem tem que contar um pouquinho da sua trajetória. Nós queremos não conhecer apenas o trabalho ou falar apenas do conteúdo. Entender essa caminhada que certamente nos inspira, nos fortalece e faz entender muito mais como esse turismo funciona e como esses profissionais do turismo estão engajados. Então, se o senhor puder compartilhar conosco, professor, um pouquinho da sua trajetória, fique muito à vontade, por favor. Ótimo, Caridon. Para mim é uma satisfação muito grande de estar falando aqui, representando um grupo seleto, que inclusive está acompanhando na nossa live, pessoal do Mato Grosso do Sul, e também das nossas redes sociais, que nós estamos aí conectados com muitas pessoas. Eu acho que esse é o maior significado. Você falar do meu currículo, de fato, é uma construção, e para mim, o que é mais importante são essas experiências que a gente vai construindo ao longo do processo, e de fato,
entre todas elas, o turismo é a minha paixão, é aquilo que eu escolhi enquanto formação profissional e amo viajar também. E sou realizado profissionalmente, pessoalmente, com a área do turismo e sou entusiasta dentro dessa área. Acredito que é sempre possível encontrarmos caminhos para ser feliz, inclusive com uma atividade que agora nós vamos falar um pouquinho mais à frente, que tem aí um destaque importante, porque talvez nós seremos ou já estamos, né, mais afetados por todo esse cenário turbulento. Mas a gente sabe que toda turbulência passa e vem aquele voo bastante plano, prazeroso e construir formas de chegar até as pessoas. Então, eu cheguei no turismo, foi algo que foi me motivando. Eu fui conhecendo um pouco a profissão, mesmo aos 19 anos, né, daquela escolha, mas a primeira delas que mais me encantou, talvez pelo fato de gostar de viajar, né, foi cursar, a primeira graduação foi no turismo, e com ela foi desdobrando várias áreas de formação, como eventos, que eu, né, sempre gostei muito de atuar, aí entre outras áreas. E a ideia então foi surgindo oportunidades, eu fui agarrando todas elas e chegando na formação acadêmica, onde eu sou plenamente realizado. Trabalhar dentro da universidade para a gente além do prazer, é um privilégio, porque nós lidamos com pessoas todos os dias e esse relacionamento pessoal é uma construção significativa a todo momento. Então, lidar com os nossos. A gente aprende todo o tempo, né? Aprende com o aluno, aprende com o colega, aprende na gestão, e tudo isso é maravilhoso. Então, estamos aí para aprender com todos nessa trilha da vida que todos nós estamos vivendo. Ai, que legal, professor. Que maravilha mesmo, assim. Meus queridos amigos, vocês fiquem à vontade para mandarem seus comentários, para fazer perguntas para o professor. Sim, já peço desculpa desde agora se de repente eu não conseguir ler todas as perguntas de vocês ou todos os comentários, mas lembre que vocês podem sempre estar seguindo o professor, mandando para ele mensagens, ele é apto, sabe assim, é muito rápido que responde para você e também ele está muito disponível para responder as questões que vocês, caso venham a não conseguirmos ler, né, venha a não conseguirmos ler, infelizmente, na tarde de hoje. Mas desde já agradeço novamente por todos estarem aqui conosco, tá bom? Professor, então olhando para esse novo, né, pensar assim, nesse novo normal na experiência turística, né, entender. Tem uns aspectos que eu começo a imaginar sempre, que são socioemocionais, né? Tão bem, o senhor falou para mim, em relação hoje à tarde, colocando a questão das socioemocionais. A gente se sente, às vezes, muito inseguro nesse momento, estamos muito seguros, e a gente fica nessa expectativa quando abre, quando de fato começa a funcionar, as viagens, quando funciona, fomos o primeiro a parar e certamente seremos os últimos a voltar nesse setor turístico. Como é que o senhor vê essas questões socioemocionais hoje, professor, pensando nessa nova experiência, desse novo normal, né, que nós estamos tentando nos acostumar, nos adaptar? Exatamente. Para a gente, talvez seja o principal desafio. Pensar nas questões socioemocionais é pensar numa forma de enxergar o próximo, de enxergar o coletivo, de enxergar as oportunidades que o turismo nos abre dentro do campo do conhecimento, dentro do campo profissional. Então, essas habilidades, essas competências que a gente fala, é preciso observá-las com maior cuidado. E se tratando de turismo, onde as pessoas assumem o protagonismo no processo de planejamento, de concepção, comercialização do turismo, é bastante importante. É o olhar do turista, é o olhar de quem empreende, é o olhar do profissional que está na linha de frente e também daquelas pessoas que buscam esse prazer do deslocamento para infinitos destinos, né, turísticos no mundo, mas agora observando que o cenário está diferente do que a gente estava acostumado. A gente vem percebendo aí todo um arranjo, um novo arranjo se configurando, e a nossa discussão aqui ela vai buscar pelo menos fazer algumas configurações, porque a nossa própria atividade, como não é exata, ela requer aí análise de cenário, então é isso que a gente vai tentar fazer. Então, as competências socioemocionais, de fato, elas estão cada vez mais valorizadas, porque a saúde mental, o bem-estar, entre outros aspectos, são importantes dentro da produção do turismo.
E na dúvida, professor, porque acho que essa segurança, o senhor tocou muito bem, né? Nós não sermos exatas significa que nós temos um caminho, e diversos caminhos a percorrer. As exatas também temos caminho a percorrer, mas nossos caminhos são questão dessa interação humana. Essa segurança que nos faz viajar, nos faz querer. Eu lembro que você falou na sua trajetória, que a gente entra no turismo, né, com muita intenção, acreditando que eu gosto de viajar, eu vou para o turismo. E quando a gente entra, a gente percebe que é muito mais do que somente viajar. Acho que isso que nos fez crescer dentro do turismo é entender que é muito mais do que isso. E aí nós estamos caminhando, professor, acredito eu, né, com os momentos de muitas tendências novas do mercado. É Muitas verdade. tendências novas em relação ao que vem a ocorrer futuramente, né? Claro que a gente não tem uma bola de cristal para dizer que vai acontecer isso, mas as pesquisas estão sendo feitas aí e também nós conseguimos observar pelo próprio mercado, pela própria academia, essas novas tendências. O senhor consegue observar, professor, essas novas tendências? Quando você imagina que a gente pode caminhar? De que forma isso está ocorrendo? Né? Olha, a gente tem, é importante destacar que nós estamos falando de uma atividade que até pouco tempo atrás ela representava significativamente dentro do cenário econômico, social, cultural e até dados, né? Fui recorrer a alguns dados mais recentes e dentro dessa composição do turismo, a gente representou quase 30% das exportações mundiais. Então, em 2019. Então, isso representa quase 1,5 trilhão dentro da economia. Né? E aí, totalmente aquecido, os setores do turismo movimentando mundialmente a cadeia produtiva e impulsionando, né, muitos países, inclusive o Brasil, claro que de uma forma um pouco diferente de algumas realidades, mas crescente. Então, a gente percebe que toda essa evolução ela literalmente deu uma estagnada, não somente o turismo, como outras economias, mas tudo motivado por um cenário onde a saúde ela tomou essa proporção e nós não podemos realizar uma atividade turística sem que tenha essa questão de biossegurança contida no processo de planejamento e desenvolvimento. E a pandemia nos colocou aí muitos obstáculos e muitos desafios que a gente pode passar. Então, pensando inicialmente na nossa fala, até fazer uma provocação para quem está participando, a Débora até está fazendo pergunta ali, depois você pode retomar, que tipo de serviço turístico será mais demandado, né, e tem de assumir, inclusive? Quais são as atividades turísticas que vão ter que se reformular, que vai ter que ser reinventado, literalmente? Quais são os destinos turísticos que os visitantes vão procurar cada vez mais? Né? E aí são questionamentos também que a gente pode colocar na própria experiência. Quais são, por exemplo, as experiências que os turistas vão valorizar mais na atividade turística? Que muitas vezes, assim como na educação a gente está enfrentando isso, nós estamos vivendo esse novo normal, essa forma de ensinar, de aprender, de se comunicar. No turismo vai ser a mesma coisa. E então, a gente pensar em cenários, principalmente avaliar como é que vão ser mais valorizadas as atividades, né, de deslocamento de massa ou aquelas que são mais que provocam maior experiência do visitante, né, ou vai ser mais de massa ou mais elitizado, e qual que vai ser esse comportamento socioemocional do turista com tantas mudanças. E aí não somente o turista, o profissional, o gestor, toda a cadeia produtiva envolvida no processo. Então são muitas perguntas, são muitos questionamentos que a gente faz e aí são uma delas que também vão apontando caminhos para esse cenário dentro da atividade turística. Professor, eu estou falando que tá bom. Gente, está travando para vocês um pouquinho a minha tela, a do professor? Só por favor, que eu quero. Eu não sei, assim, para mim É, parece está aparecendo bem, o professor não sei se está travando. para mim também tá tranquilo aqui. Então, para mim também parece tranquilo. Não sei, ó. Gente, está travando aí? Responda, por favor, para a gente, só para nós sabermos aqui. Se qualquer coisa a gente sai e volta rapidinho com o professor. Tá É, travando um pouco, tá, olha. tá dando um pouco. Aí, Leite. Professor, eu não sei, aconteceu isso com uma professora, Isabela, esses dias, ela estava no Wi-Fi, depois ela passou pro 3G, 4G mesmo. E aí ficou melhor no 4G. Você está usando qual? Só para saber assim, professor. Eu estou usando Se é no. no Wi-Fi, mas o meu aqui não.
Você tá Ah, tá, travando para né? você? Aparece Tá, travado para você aí, não? pra mim você tá aparecendo muito chabuscado, assim, sabe? Eu não consigo ver direitinho. Agora não, até agora travou mesmo. Agora travou de vez, gente. Agora já pra mim já travou. Acho que pra vocês também deve ter dado uma travadinha. Vamos ver. É porque eu mudei aqui Vê se ficou Tá, melhor. deve melhorar. Ah, então deve melhorar. Ah, agora. Muito melhor. Ficou melhor? Muito, muito melhor, Então professor. tá. É porque essas Muito melhor. conexões, né? Essas É, conexões. faz parte, Então, faz parte. faz parte. A gente, assim, retomando um pouquinho, talvez porque travou dentro dessa perspectiva, é que são muitas perguntas que a gente faz para tentar simular cenários e muitas delas não são respondidas porque a gente ainda tem um caminho a ser percorrido, né? Dentro desse cenário do turismo e por impulsionar essa questão da hospitalidade, por questões socioemocionais, nós vamos precisar se reinventar literalmente, né? E até a professora Daniela, que está acompanhando aqui, ela colocou, né? Após a pandemia, na sua opinião, o turismo doméstico será mais valorizado? Eu penso que sim. Talvez, não somente o meu pensamento, mas também algumas pesquisas vêm apontando, dentro desse contexto da própria Organização Mundial do Turismo, aponta que normalmente nós vamos começar o processo pelo turismo doméstico, né? Então, os destinos mais próximos, onde a gente pode se deslocar com o nosso próprio veículo e aí com total autonomia para ir e voltar, né? Caso esse cenário de turbulência ainda continue, as pessoas conseguem se deslocar com maior autonomia, diferente de vocês depender da malha aérea, e nós sabemos o tanto de voos que vêm sendo cancelados. Então, essas são algumas questões que a gente pode pensar, talvez como primeiro elemento pós-pandemia, ou pelo menos quando vai flexibilizar esse cenário de distanciamento social, esses deslocamentos mais próximos, e aí talvez uma das formas de a gente pensar é essa aproximação da experiência que nós podemos viver, que muitas vezes estava deslocado. A gente ficava Ai, se voltando muito para o mercado externo, muito para outras realidades, e esquecíamos que nós temos experiências tão próximas das nossas residências, inclusive, né? Que a gente vai deixando para depois, e aí a gente está vendo que é possível fazer e também buscar todos os benefícios que nós temos com a atividade turística dentro dos destinos, dentro da questão da cultura, principalmente local. né? Eu só sempre faço um comentário em relação que eu vejo turismo muito interno primeiro, eu digo que o turismo ele é feito de força centrífuga. Ele é de dentro para fora, Uhum, né? Aquele negócio, você consegue fazer dentro, faz o dever de casa, você vai fazer funcionar, você vai fazer acontecer. Vai ter essa interação, vai ter entendimento que o turismo é um negócio coletivo. A partir desse entendimento, você começa a expandir de uma forma, né, muito melhor até esse conceito turista. Eu quero aproveitar uma exatamente. pergunta que a Débora fez, falar a questão desse novo turista também, desse novo modelo, desse novo processo que a gente entende que possivelmente o turista, né, até as próprias pesquisas dizem que os turistas começarão pelo próximo seu ser muito mais local, depois regional, né, e assim vai criando mais coragem até e Exato. mais segurança para poder ir a outros destinos. Então esse perfil também é um perfil que mudou um pouquinho e vai mudar, né? Já vinha mudando, é um perfil diferente esse turista também, até antes da pandemia já era um turista diferente. Porque deve ser Débora, deve Fittipaldi, ela pergunta assim, né? Como você vê Isso. o segmento de turismo na experiência, a questão, né? Segmento de turismo de experiência. É aquele turismo Exato. que a gente imagina, indica. Como é que consegue ver isso, professor? Vai ver Bom, a essa nova professora interação. Débora é nossa coordenadora do curso de turismo aqui de Campo Grande, da UEMS, e uma estudiosa. O doutorado dela também foi dentro da questão do turismo experiência, e ela é líder do grupo de pesquisa. Dentro dessa perspectiva, a gente imagina que essa aproximação do real, daquilo que é real, daquilo que traz um sentido diferente dessa aproximação com a população local, com a cultura local. E aí, entre essa questão da cultura, vários elementos, tanto aqueles materiais e imateriais, fazem parte de todo esse sentido que nós vamos promover com esse novo pensar do turismo. Eu acredito que o turismo de experiência ele vai ganhar um sentido especial a partir desse cenário de pandemia, porque as pessoas elas também vão se recorrer a esse contato físico
e aí esse lado um pouco mais sinestésico, que tem deixado de lado por conta do distanciamento, de se aproximar das pessoas, de conversar com as pessoas, de ouvir a verdade que as pessoas vão contar, e não somente pela perspectiva massiva, mercadológica, que os terceiros contam, mas a gente acredita também que nesse relacionamento, essa vivência, ela vai ocorrer de forma simultânea, de forma presencial, onde abre um campo assim, muito significativo de representações nas relações entre o turista, a população local, a governança, os profissionais, entre todos que podem compor essa atividade turística de forma mais qualitativa, deixando o quantitativo em segundo plano. Pensar no qualitativo, porque isso vai trazer esse significado, né, uma significância para as relações estabelecidas dentro dos destinos turísticos. Isso que você tem comentado, professor, estou lembrando muito de uma questão que a gente sempre pensava nos agentes de viagem. Eu digo, por que eu uso muito agência de viagem nesse exemplo do novo? Porque as agências começaram a ter cenário de ter o agente como um espelho daquela própria empresa, o que de fato convence você a viajar para determinado local. E aí vem depois a questão das OTAs, né? A questão das agências online, de uma Exato. forma avassaladora. E aí você vai diminuindo, aparentemente, aquela importância quase daquele agente que é a questão do fator humano ali. E aí você comprava uma passagem na sua casa, você faz toda a sua organização, que é o novo modelo, e a questão das mídias sociais também está aí, a questão da tecnologia estão muito envolvidas. A partir desse Exatamente. momento agora, quando aconteceu isso tudo, as pessoas não conseguiam remarcar, não conseguiam organizar os seus pacotes turísticos. E aí você vai ter um processo novo de buscar aquilo que estava mais lá atrás, que é isso que Exato. você acabou de falar para a gente, né? Essa interação de conversar, de ouvir, de estar próximo e de ter um agente. Quem sabe agora você vai buscar muito mais um agente, porque ele vai estar lutando com você em possíveis problemas do que você estar sozinho brigando com umas agências dessas. E aí eu penso, professor, nesse novo perfil, né, que o turista tem, para onde iremos viajar, professor? Para onde viajaremos? Para onde nós começaremos a caminhar? E daqui a pouco eu vou retomar na pesquisa da pergunta da Tiane, mas para onde nós começaremos a viajar? Para onde Bom, viajaremos, né? eu espero que vocês escolham Mato Grosso do Sul para começar as viagens. Puxar a sardinha para a gente. Nós temos Então, aqui experiências muito interessantes. Eu vou trazer para a minha realidade, porque inclusive é foco de estudos, a professora Daniela também participa. Nós estamos promovendo algumas intervenções científicas em algumas realidades que trazem esses elementos culturais dentro desse processo de concepção do turismo mais consciente, né? Um turismo mais inclusivo, mais participativo. E dentro dessas realidades nós temos, por exemplo, a Angélica até citou a questão do ecoturismo. É uma das modalidades que vão ser incentivadas, que ela promove essa aproximação não somente com as pessoas, mas com a natureza. Então, esse resgate da natureza, que muitas vezes a gente está aqui condicionado entre quatro paredes, tentando se proteger da Covid, vai criar uma conexão com a questão da natureza. Então, esses ambientes de ecoturismo que envolve a natureza, que envolve a cultura, nós temos aqui, por exemplo, Bonito, é uma referência internacional, que além do ecoturismo, também tem a questão cultural muito latente, como também tem em Corumbá a questão do banho em São João, nós temos na capital com vários elementos, com a miscigenação desses povos, como também outros destinos nacionais que valorizam a cultura. E daí, quando você fala da questão do agente, me vem à mente um cenário positivo para aquele que é pequeno, para aquele que está lutando, porque ele vai conseguir entregar para o visitante, para o consumidor do turismo, para o turista que vai promover o deslocamento, exatamente aquilo que é muito mais elaborado, muito mais especializado que as grandes companhias operadoras entregam dentro da sua perspectiva de turismo de massa. Então, esses destinos podem se preparar. O turismo rural, acredito também que é uma possibilidade muito latente de aproximação do turista que quer se reinventar, aqueles que são mais urbanos, procurar novas experiências, aquilo que sai do cotidiano. E é aquele que é mais urbano buscar o que é rural, assim como que buscam bem-estar, que buscam as relações sociais, que buscam até aventura, por que não? Né? A aventura também é algo que muitas vezes a gente está aqui
fechado e quer tentar buscar algo diferente do que é o tradicional, e também o turismo gastronômico. Turismo de eventos, turismo gastronômico também associado, as pessoas querendo provar novos sabores que antes imaginavam, eu não gosto daquilo, não gosto daquilo. Então vai se permitir a vivenciar novas experiências. É isso que eu acredito, assim como o nosso grupo de estudo vem percebendo de uma forma bastante latente. Ai, que legal mesmo assim. Agora, a gente está falando da conexão hoje nossa, é aqui em Macapá, no Amapá, na Amazônia. Estou aqui na Amazônia com o professor em Mato Grosso do Sul. Maravilha. Né? Então, assim, sempre é uma conversa. Eu penso que esse Brasil é tão incrível, né, professor? São tantas possibilidades. Quando a gente fala da questão de ecoturismo, tem base local, né? É uma tendência que as pessoas estão. Nós tínhamos com a professora Andréia, acho que ela estava conosco também nos acompanhando, e ela falava dessa questão assim da. Já trabalhava a questão do slow, né? De pensar no turismo mais lento, de você observar os lugares melhor, de Uhum. você conhecer os lugares de uma forma diferenciada, em que você vai sentir mais aquela fragrância, experimentar o alimento de uma forma diferente, Exato. o fazer junto, né? Aquela questão de você fazer de fato junto. Eu quero isso porque eu quero colocar. A Tiane fez uma pergunta que, em relação a essa dimensão da hospitalidade, né? Se elas estão aliadas às experiências turísticas no novo normal, como se ela fez o novo normal. Queria que você responder um pouquinho, porque essa hospitalidade ela vai ser a questão de estar próximo, né? De estar junto, mas as dimensões em vários aspectos dela. O que eu quero pegar dela e aproveitar também na pergunta aqui do Evandro, né? Que ele quer uma função essencial da questão dessa atuação é virada à psicologia do turismo, visando equilíbrio de atores no contexto. Você vai ter a questão dessa dimensão da hospitalidade, que é esse Exato. tratamento todo, essa funcionalidade da pessoa, e essa questão psicológica, né, professor? Então, você consegue ver isso mesmo com um fator de preponderante. Você já falou no início, né, essa questão desse sócio emocional, mas é um fator muito preponderante para esse slow turismo, para esse novo cenário. Você não consegue ver isso? Ou não sei se eu estou errado, não sei se você Ex- consegue ter a mesma Não, percepção também. exatamente, é exatamente isso. Quando a gente pensa num turismo que prioriza a qualidade do que a quantidade, o slow, esse movimento slow é exatamente para você repensar a sua forma de enxergar as possibilidades. E aí, quando a gente fala sobre as questões socioemocionais e dentro dessas dimensões que o profissional de turismo pode alavancar, principalmente observar os sistemas representacionais dos seus visitantes. Quando a gente fala sobre isso, é colocar em prática a forma como as pessoas vão enxergar. Então, o visual, ele é importante. Então, quando a gente vai trabalhar a questão autóctone ou vai trabalhar uma questão cultural, o visual faz todo o sentido, porque nós temos turistas que vão se basear pelo visual. Então, a gente não pode deixar, eu posso fazer qualquer coisa. Não. Vamos pensar, mesmo que de um modo que promova essa experiência dentro de um destino pequeno, né, e até mesmo que a gente imagina que nem seria tão atrativo, e para muitas pessoas isso vai ser valorizado, o visual é importante, né, o auditivo é importante. Quando a gente fala auditivo, é ouvir na essência. Não é só ouvir aqui e deixar passar. Quando eu vou me relacionar com as pessoas e vou visitar uma comunidade cultural, a questão da escuta ativa ela é primordial. Eu preciso criar essa conexão com os sujeitos que eu estou me relacionando. Então, a escuta é importante, o visual é importante, a escuta é importante e também a questão da sinestesia. Então, e a sinestesia ela entra não só na questão do contato direto com as pessoas, do contato com os objetos, com as relações que ela pode criar, por exemplo, no turismo rural, quando ela vai ter o contato com o cavalo, quando ela vai ter o contato com a ordenha, ela vai ter o contato com as pessoas que estão elaborando aquela gastronomia preparada para poder receber bem, mas também a questão olfativa, né? Então, são muitos elementos que entram dentro da composição dessa produção do turismo, que não é novo, mas que agora pode ganhar um sentido diferente. E aí a gente vai trabalhar literalmente as questões socioemocionais, ou conhecida também como soft skills, né? Diferente dos hard skills, que são habilidades, competências muito mais duras, essas competências que a gente faz de forma manual, mecanicista mesmo, muitas vezes, mas aquelas que tragam esses fatores emocionais muito mais latentes na produção do turismo. E ali a gente vê que essa inteligência emocional, esse controle das emoções, elas são preponderantes para o profissional e para quem está envolvido diretamente.
Então, dentro desse cenário, a gente acredita que vai precisar muito mais a gente se envolver com os sujeitos que fazem parte, através da empatia, né? Literalmente sentir no lugar do outro e como é que eu posso criar uma conexão e um ambiente favorável para me sentir bem, para me sentir acolhido. Mas não confundir isso também com libertinagem, entre outros elementos. Mas como é que eu posso receber bem? A gente faz isso quando recebe em casa, né? Então, criar essas conexões desse cotidiano, mas lembrando que eu preciso atender com qualidade no aspecto visual, auditivo e sinestésico, é fantástico. Eu vou motivar, eu vou engajar, eu vou promover propósito. Quais são os propósitos que estão envolvidos dentro do desenvolvimento do turismo? Quem está lá pensando no turismo, eu estou promovendo propósito? Será que eu estou, de fato, criando uma conexão que desperte a curiosidade, que desperte a criatividade, que desperte a determinação, que desperte a resiliência, entre outros elementos tão importantes dentro dessa cadeia produtiva e que gera não só efetividade, mas afetividade nas relações. Ah, não há dúvida. Essa questão que você falando, né, a gente traz tantas imagens, tantas lembranças, tantas possibilidades que tem, professor. Por isso que eu estou muito feliz Exato. em tê-lo aqui conosco mesmo, né, para sua, digo assim, para que você é, no que você se propõe a fazer, isso para a gente é maravilhoso, professor, ouvi-lo. Esses aspectos, né, que a gente pensa da acolhida, de ser acolhido, de experimentar coisa nova, de nos permitirmos a fazermos. O turismo é isso, é muita permissão, talvez, que nós temos que nos dar. Quando a gente pensa na questão dos autóctones, eu sempre lembro que esse autóctone voltado de fato às suas raízes, à sua terra. Eu digo que eu sou muito Exato. também disso. Eu nasci em casa, eu nasci na casa de minha avó, quem fez o parto de minha mãe foi minha avó. Eu nasci Olha numa só que parteira legal. tradicional da Amazônia, então assim, eu tive um privilégio muito ímpar nisso, então sou muito autóctone em relação a também a buscar essa acolhida. E eu lembro de um lugar, professor, quando o senhor fala disso, é chamado Pedra do Baú, que fica em São Bento da Pucaí, né, ali perto de Campo do Jordão. E eu lembro que eu atendia umas empresas lá e tinha uma empresa bem no alto, já ao lado da pedra. E as pessoas iam para lá, o pacote que ele mais vendia lá era o pacote de contemplação das estrelas, que era na noite. Olha só, Ele que estendia, ele especial. estendia apenas né, assim, preparava os ambientes na pedra mesmo, e as pessoas deitavam para contemplar. Olha o que era. Então, assim, nós temos tantas coisas insignificantes e significantes, importantes para esse Brasil afora, nesse slow, nesse pensar novamente, né, professor, de se ver, de acolher, de Exato. olhar para um lugar diferente, de ter as pessoas dimensionadas, que é incrível. E aí, professor, eu quero também trazer mais um elemento agora para a gente, que é uma questão que o Rodrigues ele pergunta para a gente, que é a questão da percepção de vocês com as agências de viagens que trabalham com transporte rodoviário podem proporcionar uma melhor experiência levando em conta esse novo normal? Né? Como o senhor vê isso, professor, essa questão do transporte no meio de rodoviário, né? Que é um novo momento, quem sabe, para esse Exato. processo mesmo, né? Pensando nas agências em si que trabalham com esse transporte. Como Eu consegue ver isso, penso, professor, nesse novo normal? não, eu penso que esse novo arranjo do turismo, inclusive, vai provocar que as pessoas valorizem mais o turismo doméstico. Acredito que essas formas de interação e que dão uma possibilidade de deslocamento mais rápido e autônomo vão ser mais favoráveis. A questão do transporte terrestre, de fato, pode ser um bom mecanismo, mas eu acredito que vai ter que cuidar muito da questão de biossegurança, né? Já que são pessoas que muitas vezes elas vão ser de lugares desconhecidos, de famílias desconhecidas, mas é algo que pode valorizar, porque o mercado do turismo, infelizmente, ele busca muito dentro desse aspecto da quantidade, e como a gente está tratando de um produto sem estoque, é um produto perecível, que não tem como repor se perdeu hoje, a gente assim, se preocupa também que as grandes companhias vão querer tentar tirar o prejuízo, literalmente, e a malha aérea possivelmente vai vir com valores absurdos, como estão já praticados, né, para esse deslocamento, e aí acaba sendo uma alternativa também o terrestre, desde que assegure mecanismos para garantir a integridade, saúde das pessoas que vão viajar. Então, são viagens mais curtas, então isso pode, de fato, possibilitar uma alternativa bem interessante para os empreendedores. E aí, e um dos insights que a gente imagina
dentro dessas configurações que vão posicionar as empresas, destinos turísticos, o primeiro elemento é segurança. Então, se a gente criar conexões que assegure essas formas, tanto para o nosso cliente, também como os profissionais que estão envolvidos, é muito bacana. Carlos, você falou também da questão, também entre os insights que eu aponto, a importância de se voltar a esses mecanismos de presença online. A gente até imaginava que a publicidade, o marketing digital, ele vinha ganhando impulsão, agora vai ser muito mais, né? Ele vai ter muito mais impulso dentro da realidade do mercado turístico. Então, os empreendedores, os empresários profissionais vão ter que se voltar com muito mais qualidade na questão digital, criar esses meios de presença online, inclusive simulações em realidade virtual aumentada, usando inteligência artificial para poder criar condições de experiências pré-viagem, vamos dizer assim, para que a gente possa convencer os nossos consumidores, né, desse deslocamento. Então, vai ser um cenário de muito maior concorrência, mas também de perspectivas para esse pequeno empreendedor ou empreendedor que tem uma dimensão mercadológica mais doméstica, enfim, de condições diferenciadas. O e-commerce também é algo que vai ser impulsionado, então empresários vão precisar criar condições de e-commerce, né? São realidades que a gente vem percebendo não só no turismo, como outras. A própria experiência é uma delas, é um dos insights que a gente tem que levar em conta. E flexibilidade, né? Precisaremos ser muito mais flexíveis na questão do próprio contrato com o nosso consumidor, com o nosso cliente, né? Hoje as companhias, entre outras, estão fazendo essa flexibilização na questão até mesmo do cancelamento, do reembolso das passagens, porque é uma forma de garantir a sua sobrevivência, literalmente, né? E até mesmo para que a gente possa lidar com as guerras tarifárias que podem ser provocadas a partir da possibilidade de afrouxamento do distanciamento social. Então, a gente vai precisar criar estratégias, né, posicionamentos, para que a gente, então, crie uma nova forma de interação com esse consumidor. Não há dúvida. E pensando nisso, quando a gente pensa nesses insights, até para colocar também mais um novo insight aí, que eu queria que o senhor possa colocar para a gente, a Silvia Tosse, ela fala que ao ficar em casa, nesse confinamento, a gente começa a olhar outras coisas de uma forma muito diferente, ou seja, o interno seu ficou muito mais é, vivo nesse momento, você conseguiu para aí, deixa eu olhar agora disso por esse outro olhar, né? E aí você falou bastante até em relação que esse espaço, quando nós nos pudermos de fato viajar, nós vamos olhar certamente de uma forma diferente. É, como você consegue ver, professor, esse olhar desse espaço mesmo de viagem, né? Assim, desse olhar diferente. Ou seja, por exemplo, eu estou aqui em casa, né? Estamos em 3 meses de confinamento, e aí eu começo agora a querer imaginar, poxa, mas tem lugares que eu poderia ter ido, que eu não fui, que agora eu posso ir aproveitar de uma forma melhor. Eu posso ir àquele lugar, outro lugar novamente. Poxa, olha só, deixei de visitar, então no meu perto de mim. Então eu comecei a olhar algumas questões que eu não tinha observado ainda, né? Consegue, Exatamente. professor, mensurar que isso vai ser de fato, as pessoas estão olhando dessa forma? Ou o senhor acha também o seguinte, brasileiro é brasileiro, de repente, vamos abrir isso aqui, ao que tiver mesmo um remédio que, não precisa nem vacina, só um remédio que cure mesmo, volta tudo ao normal. Não acha que esse olhar vai ser dado de forma diferenciada? Eu acredito que como vai ser um processo gradativo, a gente não existe essa fórmula mágica, né, de uma hora para outra, mas à medida que vai afrouxando, pode ser que esses hábitos retornem dentro da sociedade, dentro desse coletivo. Mas imagino que, a priori, nós temos ainda um longo caminho a ser pensado, a ser planejado, organizado, para chegar até mesmo nesse momento que a gente está vivendo há 4 meses atrás, por exemplo, né? Então, dentro dessa perspectiva, também me coloco dessa forma. Alguns destinos deixaram de acontecer porque eu imaginava, não, isso eu posso fazer depois. E agora eu fico pensando, nossa, que vontade de fazer isso, né? Eu já vivi muitas experiências com viagens, tive a oportunidade de conhecer muitos lugares fora, de morar fora também, de ter essa experiência. E então a gente valoriza muito essa questão
dos detalhes, né, dos pequenos detalhes que fazem literalmente toda a diferença dentro da hospitalidade turística. Então, de fazer uma viagem curta de 3 dias, por exemplo, um destino próximo à nossa cidade de residência, já traz todo um bem-estar, libera um gatilho literalmente positivo quando a gente pensa nesse deslocamento. E é claro que isso também não inibe a vontade de conhecer destinos mais longe. Mas a questão da segurança, como é prioridade, ainda nós não sabemos quais são os desdobramentos que vêm a partir desse cenário de pandemia. Inclusive, a gente está acompanhando que vamos viver a segunda onda, né, da onde veio, né, da China. Então, toda essa perspectiva pode ser que dure 6 meses, um ano e meio, 2, sabe lá quanto tempo. Mas enquanto isso ocorre, nós vamos de alguma forma se reinventar no processo de deslocamento. E aí vem a boa sacada de pensar em alternativas de promoções dentro da composição do turismo, onde eu possa receber bem e promover as experiências que muitos deixaram de viver e que podem viver agora, mesmo que seja uma viagem curta, né? Não aquela viagem que você ficava 7 dias, mas uma viagem de 2, 3 dias que te dê uma exata noção daquilo que você pode oferecer enquanto hospitalidade, enquanto um produto turístico qualificado e que dê a chancela dentro desse cenário de regionalidade, de culturalidade e interculturalidade, que é promovido dentro do turismo, dentro dessas relações. Muito legal. Professor, tem duas perguntas aqui que acredito que você já respondeu, né? Só vou mencioná-la, que é a professora Soraya, acredito que seja Soraya Rodrigues, né? Ela fala assim, que dentro dessas experiências, o professor vê um fortalecimento do turismo rural, né? Você já falou que acredita nesse fortalecimento do turismo rural, que vem de forma mais evidente. E outra é do Guia 33, que diz assim, que o turismo comunitário agora poderá também ser mais visto e representado. Né? Isso é algo que de fato vem ocorrendo, né? De fato vem acontecendo. As pessoas buscarem novos lugares, a gente consegue ver umas pesquisas mesmo, o interesse, você falou uma questão que foi do turismo de aventura, e muitas pessoas dizem assim, Uhum. agora eu vou me aventurar de uma forma diferente. Eu vou na segurança sanitária, mas vou poder fazer aquele turismo de aventura que eu não havia feito. E tem umas pesquisas até da própria comércio, do Sebrae, do Senai, que estão acontecendo, que vem trazendo isso para dentro. Esses seus insights, professor, dizem pensando, o que o senhor consegue visualizar hoje mais dentro do mercado que possa vir a atuar? Por exemplo, eu sempre vejo essa questão de você personalizar muito mais. Acabou de falar que as pessoas têm que estar muito mais presentes nas mídias sociais, usar a internet de uma forma melhorada. E esse melhorado Exato. significa você ser presente, se posicionando, né? Ter um posicionamento do que de fato você estava fazendo, vai fazer, pretende fazer, de que forma isso vai acontecer. E aí, o senhor consegue Exato. perceber, professor, isso? Como é que o senhor consegue estar vendo aí? Calidon, assim, o que eu penso diante desse cenário bastante desafiador que a gente vem acompanhando diariamente, até mesmo tentando se distanciar um pouco dessas notícias que vão enchendo a nossa mochila de carga negativa, que isso não é tão saudável, mas também orientado dentro da realidade que nós estamos posicionados. Mas o que é interessante destacar que nós vamos ter uma nova forma de pensar nessa produção do turismo a partir até mesmo do próprio empresário. Quando houve aquelas perguntas sobre a questão do deslocamento doméstico, eu penso que os empresários do turismo vão precisar olhar para o turismo receptivo, que até 4 meses atrás era praticamente, pelo menos na nossa realidade aqui, numa grande maioria, emissivo. As pessoas só pensavam como é que ia promover o turismo de uma forma de deslocamento para outros destinos, seja ele interno ou externo, né? O doméstico ou buscando outros países para poder conhecer. A gente pensa que o empresário ele pode pivotar seu modelo de negócio, inclusive para poder priorizar essa experiência dentro do turismo interno, dentro do turismo receptivo e promover essas experiências que na verdade, são pílulas daquilo que é possível ser feito dentro dos destinos mais próximos da gente. E a gente deixava de valorizar isso. Mesmo eu sendo empresário, por exemplo, aqui de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, eu não valorizava as oportunidades que eu tinha dentro do ambiente cultural, dentro do ambiente de interação que eu poderia promover, porque eu estava mais focado em outros destinos. E como as pessoas elas vão priorizar
e nós temos aí um cenário também de clientes muito mais conectados do que antes, porque antes as pessoas eram conectadas, mas nem tanto. Hoje, a gente não ouvia falar de tantas Hiperconectadas, né? Hiper, lives, né? não é? Hiperconectadas. Quanto que a gente ouvia falar em lives que parava o nosso tempo para poder ficar assistindo uma live, por exemplo. Então, hoje a gente tem a todo momento, é só ligar a rede social, tá o tempo todo. Então, essas conexões elas vão ser modificadas porque também vão estar incutidas nas pessoas essa cultura do viajante 4.0, vamos dizer assim. Né? O que que é esse viajante 4.0? Esse viajante que está conectado em rede, em redes. Né? Existe uma conexão direta. E nós estamos falando isso também no cenário da educação, que já se reinventou. Saiu daquele processo industrial, manufatureiro, e foi passando por novas configurações até chegar nesse ambiente de conectividade, desse ambiente de informacional, onde as pessoas elas utilizam hoje de forma simultânea sites, blogs, redes sociais, aplicativos dos mais variados e utilizam isso para poder pesquisar, para poder planejar, para poder reservar, para poder comprar. Deu uma travadinha, não sei se travou para vocês também. Pessoal, tomara que eu possa voltar. Travou para vocês também, gente? Não só para mim aqui. Deu uma travadinha aqui, não deu? Ah, deu. Pronto, agora voltou. Voltou. Que bom que E aí a voltou. gente, a gente tem essa configuração da conectividade muito mais ampla, né, que traz aí esse perfil de consumidor muito mais consciente, eu diria. Ele vai decidir de uma forma muito mais cautelosa do que como antes. Antes parecia que a gente estava Maravilha. no automático. A gente já saía de uma É, viagem, já pensava no outro pacote, já passava o cartão de crédito, já comprava principalmente por impulso. E essa compra por impulso, eu acredito que vai ser diferenciada, ela vai ser muito mais consciente do que pelo impulso. Então, estabelecer perfeito. gatilhos mentais para aproximar esse consumidor daquilo que a gente quer oferecer enquanto produto é essencial de sobrevivência para o negócio turístico. Então, quais são os Ah, gatilhos de concordo. novidade, de consciência, gatilhos que vão despertar o interesse dos mais variados estímulos, vamos dizer assim. Professor, são tantas perguntas aqui que eu fico, gente, até. E agora passou, eu queria segurar umas perguntas para fazer, mas está passando tão rápido. Nós temos só 10 minutos já, professor, está indo embora já o tempo e tem tanta coisa boa aqui. O que é interessante, professor, quando fala de gatilhos mentais, que é um entendimento que é um despertar, né? A gente vê que é um despertar. Exato. Né? É uma forma de despertar mesmo, porque a Renata Paula, aqui lá de Santarém, né, aqui no Pará, disse assim, que eu espero que as pessoas de Mato Grosso também querem saber quando é que vão, que possam ir a Santarém, né? E aí eu brinco, professor, em relação a isso, que a gente, é a questão o barrismo, eu digo que ele é muito importante, sabe, para o turismo, porque você vende o seu produto, que é o vender o seu local, vender o seu estado, vender, né? E esse ato de vender, nesse novo cenário, é um olhar completamente para dentro mesmo. Porque eu brinco Uhum. assim, eu trabalhei com agência de viagem há muitos anos, isso há mais de 10, eu já estou fora de agência há mais de quase 15 anos. Eu lembro que quando eu queria vender o estado, né, eu vou pegar o que tinha de melhor para poder vender o estado, para poder fazer as viagens. Aí, por exemplo, eu queria convidá-la assim, olha, professor, você tem que ver o mapa é incrível, o mapa nós temos o meio do mundo. Nós não somos o final do mundo, professor, nós somos o meio do mundo. Lá você tem a linha imaginária do Equador. Você imagina só, você tem o maior rio e volume d'água do mundo, você tem a montanha do Mucumac, o maior parque tropical do mundo. Ou seja, tudo quase que é Exato. do mundo e está colocando que nós temos aqui. Né? Nós temos o Forte Fortaleza São José de Macapá, que é a maior forte, é a maior fortificação fora de Portugal, a mais preservada da América Latina. Ou Olha seja, só. a gente tenta convencer de alguma forma, né, professor? Tenta vender de alguma forma. Nesse novo normal, meu pensar sempre é assim, como vender talvez esse novo, como fazer, como vender esse novo mercado neste momento. Isso eu dei vários insights. Um deles é essa questão da segurança, essa questão de fato das pessoas olhar para dentro, né, ter uma questão desse slow food. Agora, como o senhor diria para esse novo turista ou para esse novo empreendedor, ele poderia caminhar agora? Ele poderia observar mais, observar, olha, você tem que observar isso, que isso vai ser muito importante para uma condução desse novo cenário, porque isso, as pesquisas dizem isso, o formato está dizendo que isso pode.
poderia falar para a gente, professor, em relação a isso, já que temos só tão pouco tempo? A gente teve um bate-papo muito legal, muito produtivo. Na verdade, nós fomos construindo vários insights dentro dessa composição do novo olhar para o turismo, que já vinha vindo sendo apontado, mas agora literalmente caiu no nosso colo e nós temos que pensar formas, empreendedoras, formas mais rápidas de colocar isso em prática. Talvez, dentro dessa questão de observar que o turista ele pensa diferente, ele criou-se essa cultura digital dentro desse processo de composição e de consumo consciente, até porque muitas pessoas perderam emprego, a questão da renda também diminuiu. Essa questão da consciência ela é fundamental para se pensar na composição. E os empreendedores vão precisar sair da sua zona de conforto, literalmente, e buscar alternativa dentro das suas realidades mais próximas, geograficamente falando. Então, essa perspectiva que nos traz esse consumidor interno é uma boa oportunidade. Ficar brigando muitas vezes pelo consumidor que está em outro estado, a priori, talvez não seja a melhor alternativa. Mas a gente tem ali um consumidor interno que pode se deslocar, ficar um final de semana no município vizinho, por exemplo, mas que ele vai ter uma experiência que ele nunca imaginou. Porque não é divulgado, porque não é valorizado pelas políticas públicas, pela gestão pública. E se a gente ficar esperando que esses atores que fazem parte do processo trazerem respostas, a gente vai ficar mais uma vez de mãos atadas e esquecer de valorizar aquilo que nós podemos colocar em prática, que é a nossa resiliência, que é o nosso olhar diferenciado, que é o nosso olhar estratégico de oportunidades que elas surgem. E sem esquecer daqueles 3 mecanismos do olhar relacionado ao visual, ao auditivo e também ao sinestésico, e aí todos os elementos que compõem essa estrutura turística que é dotada de muitas fortalezas, de muitas oportunidades, e eu acredito muito que vamos precisar de profissionais muito mais focados dentro dessas relações do que meramente massificado e que estava no piloto automático. Inclusive, eu não lembro quem foi que colocou aqui para gente essa questão de olhar um pouquinho para outros caminhos que não seja apenas esse massificado, sol e praia, que sempre foi muito forte no Brasil, principalmente a região Nordeste também atua com isso. E eu sempre vejo esse olhar, professor, do novo, né? É um olhar que nós temos que entender que é também buscar uma qualificação muito maior sempre. Entender o seu destino. Levando fala muito isso nas nossas lives, né? Que você tem que olhar e saber onde você está, saber o que você tem de melhor, saber o que você pode apresentar para o outro. Então, todo o processo que você vai ter de construção, na construção dela vem a questão de você buscar esse conhecimento. Quando a gente traz nossos convidados aqui, professor, a gente fica muito feliz por contar a sua trajetória, porque é um ato complicado, não é fácil, é bem difícil caminhar. Cada um tem uma história diferente, cada um tem um caminhar diferente, cada um traz consigo uma contextualização e uma trajetória específica. Então, isso que é legal de poder compartilhar. A intenção nossa aqui na Exatamente. live, porque eu estou muito feliz em tê-lo conosco de fato, professor, foi uma live incrível. Temos apenas 4 minutos já, né? Foi incrível. Então, assim, eu agradeço profundamente por o senhor se dispor a estar conosco. Agradeço a Angélica por ter nos apresentado, né? Por poder estar também gerando esse momento. Todos os nossos amigos que estão aqui presentes, viu? Muito obrigado por estarem conosco. Perdoe por nós termos respondido tudo, por eu não poder ter respondido tudo para vocês, mas fique à vontade para mandar essas perguntas para ele, responderá com todo prazer. Sigam o professor. Né? Um abraço a todos vocês que estão aqui de fato. Lembrando que quem não assistiu toda a live, entrou há pouco, está disponível no canal Cadidon Costa, o assunto é turismo, assim como as outras lives, daqui a pouco já vai para o GTV também. Então a intenção nossa é poder compartilhar de fato conhecimento, principalmente nesse novo. Então, professor, o senhor tem 2 minutos, né, para se despedir de todos nós, fazer essas considerações finais. Fique muito à vontade, professor. Tá ótimo. Calidon, assim, dentro do que a gente falou, né, claro que criar perspectivas, cenários, insights, isso é muito relativo e depende muito do olhar, né, muito individualizado, mas também acompanhando algumas tendências. Eu acredito que todas elas vão confluir literalmente dentro da importância da capacitação profissional, da formação continuada. Então, no turismo não pode ser, o turismo não pode ser pensado de forma madura, ela tem que ser pensada de forma profissionalizada e a gente coloca que tudo vai ser
convergido quando a gente tiver uma massa crítica pensante, profissionalizada, onde vai respeitar, de um modo geral, como é que esse turista, o olhar do turista, ali, literalmente, na academia, a gente estudava já John Ury já há muitos anos, e hoje a gente percebe o quanto é importante observar essas experiências que vêm das ações muito mais simples do que a gente imaginava, e todas essas deficiências, oportunidades e ameaças também que afetam o turismo, elas podem ser mediadas a partir dessa capacitação continuada, e nós pensamos que todos devem estar aproveitando também esse momento de distanciamento social para poder se qualificar. Então, eu gostaria de deixar isso muito evidente da importância disso, de compartilhar nessas redes de conhecimento, e a oportunidade que eu tive de interagir contigo, vou te acompanhar, né, e também divulgar o seu trabalho. Então é importante profissionais como você pensando dentro dessas relações que enxergam o turismo de uma forma diferenciada, que não somente números, mas também de elementos que compõem a existência do turismo e das experiências, das vivências, de tudo que pode provocar o bem-estar das pessoas. E não somente o turista, mas também as pessoas que estão diretamente ligadas ao trade turístico, à composição do turismo, que vão ser beneficiadas ou maleficiadas caso não sejam feitas de forma adequada. Então, para mim, foi uma satisfação, e me coloco à disposição de todos aí, me acompanhando nas redes sociais. Neto MS123 vai ficar depois no IGTV do Calidon. Estou aqui também representando a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, e sintam-se convidados para poder viver as experiências na nossa capital, Campo Grande, e no interior do estado. São 79 municípios com muitas atratividades, potencialidades. Quando vocês estiverem mais seguros do deslocamento, venham conhecer o nosso Pantanal sul-mato-grossense. 70% do Pantanal está aqui em Mato Grosso do Sul. Campo Grande, Corumbá, Bonito, Três Lagoas, são muitas cidades. E também conhecer, eu conheço a sua região, tenho oportunidade, quanto avaliador do INEP, conhecer o Brasil, e é muito especial. Então, gratidão, né, que todos fiquem em paz, seguros. Nesse momento a distância salva, mas quando puder, vamos viajar. Estou com falta de vitamina V de viagem, e Adorei isso. estamos aí passando a quarentena. Vamos passar essa quarentena juntos. Adorei essa vitamina V de viagem, professor. Adorei isso, adorei. Professor, gratidão novamente, muito obrigado mesmo. Saúde, sucesso também. Adoro o seu trabalho, vou seguir muito mais. Gente, fique à vontade para seguir o professor e mande suas perguntas para ele. Um abraço a todos, aguardo vocês amanhã às 18 horas. Né? Um grande abraço, se cuidem, tá? Se medida possível, se cuidem mesmo. Até mais. Até Tchau, mais. gente. Até Obrigado, logo. gente. Tudo de bom.